sou a M2 E esse é mais um Papo de Voz. O nosso tema de hoje é algo que eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas. O tema nada mais é que a grande crença entre CLT, ser CLT e empreender. Qual que é o melhor caminho para você profissional, você estudante? Qual o melhor entre os dois aí? Esse é um tópico assim que durante a pandemia muita gente teve que aprender na marra como empreender, né? Aprendeu, tudo bem que foi ali, não foi da melhor forma, mas também destravou várias coisas, né? De ressignificar muito isso. O Brasil, ele é um país que incentiva muito CLT. Por quê? Porque eles têm vários benefícios. É o fundo de garantia, é o seguro-desemprego. E quando a gente compara com países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, isso não existe lá. As pessoas trabalham realmente por conta que seria o nosso, por exemplo, PJ. Então, você por contrato. Exato. Vão lá, prestam um serviço, recebe por hora ou por semana, enfim, mas dessa forma, não tem um benefício específico. Então, ao mesmo tempo que isso é uma coisa boa, isso também traz a sensação de que você está preso, você tem uma algema ali, né, fazendo que você cada vez mais fique vinculado ao CLT, ao trabalho com registro em carteira, ao linguajar assim, bem popular, ser fichado. Né? Exatamente. E aí quando você toca no assunto sobre a pandemia em si, por que muitas pessoas tiveram que se descobrir dentro do empreendedorismo? Porque muitas pessoas acabaram perdendo o seu emprego. E é onde gera aquela sensação de insegurança. Sim. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou pagar as minhas contas e tudo mais? Sendo que no nosso mercado de trabalho, eu não falo apenas dentro de uma empresa, tem um mercado com inúmeras possibilidades para realmente trabalharmos e conquistarmos, fazermos realmente dinheiro, porque não é ganhar dinheiro, mas principalmente fazer. E trazer esse tema tem o objetivo não de falar do que é o melhor ou do que é o pior, porque na verdade isso quem tem que avaliar é você, diante das suas necessidades, particularidades, enfim, e até mesmo dos seus próprios gostos. Porque, por exemplo, nós duas nascemos para sermos empreendedoras e empresárias, e a gente sabe muito bem disso. Somos donas de si e donas do nosso próprio negócio. Mas tem pessoas, inclusive amigos nossos, que não, que no caso eles preferem estar dentro de uma empresa e tudo bem, tem um sucesso profissional incrível, uma ótima colocação profissional e grandes conquistas também. Então o principal objetivo é você identificar qual dos dois meios é melhor para você. E claro que ainda dá pra você ser CLT e ainda empreender. Foi assim que a gente começou, né, Cis? Exatamente. Então a gente já teve do outro lado da carteira assinada, Sim. de você ali todo mês receber o salário certinho. E eu acho que é isso que prende muitas pessoas na CLT. Essa falsa segurança, na verdade. Porque assim, mais do que você receber o salário todo mês, pode ser que em determinado momento a empresa em si, o empregador, diga, olha, não preciso mais dos seus serviços. Beijo, tchau. E aí a sua segurança em si acaba, essa falsa também instabilidade. Então não é errado. É errado a partir do momento que você não vê outras possibilidades. Que se vier a acontecer isso, você não sabe pra onde ir. Então, a gente tem que realmente se virar. Por isso que na pandemia foi o período que mais tiveram empreendedores e autônomos. De pessoas que tiveram que começar realmente a se virar, de criar uma forma de fazer dinheiro para poder se manter, para manter a família, enfim, entre outras coisas. Então a gente tem aqui os dois caminhos. Não é errado seguir um, não é errado seguir o outro, mas é você saber que existem possibilidades na sua vida que você pode seguir quando você decidir. Falando bem disso, é a questão daquela crença de realmente achar que para você ser um bom profissional dentro daquela área de atuação, você tem que ter um emprego dentro de uma empresa. E não é só isso. Por exemplo, eu no caso sou engenheira e na época que eu estava como estudante, todos os professores, coordenadores e tudo mais, eles preparam a gente para sermos engenheiros, mas ninguém nunca falou que eu poderia ser a dona da construtora. Então, é exatamente isso, tem muitas possibilidades de trabalho, grandes oportunidades e principalmente o objetivo mais claro que você tem que ter na sua mente é, ok, quero ser autônoma, quero me tornar uma empreendedora, uma empresária, o que eu preciso fazer? Por quê? Quando a gente se torna empreendedora, o nosso negócio depende exclusivamente de uma pessoa. Money, cash, que a gente gosta. Exato, a gente precisa disso. Só que pra gente conquistar isso, o que a gente precisa fazer? Tomar ação. O dinheiro, a gente não vai ali, então vou bater meu ponto, tem um horário pra entrar, horário pra sair, deu, que geralmente é das 9 às 6, vamos falar assim, das 9 às 18,
bati o ponto, vou para casa e acabou. Não, quando a gente empreende, primeiro que a gente trabalha muito mais. Então, se a gente coloca aí de 8 a 9 horas no CLT, quando nós empreendemos, a gente trabalha 12, 14, 16, ou até às vezes muito mais, porque a gente sabe do que a gente precisa fazer. E no início de tudo, já até para tranquilizar você, tudo começa por você. Então você vai ser a dona da empresa, captadora de clientes, marketing, vai ser financeiro, enfim, vai ser realmente a multitarefa. Eu presa, né, que a gente fala. Eu presa. E não é um sentido de você se sentir presa em você, não é isso. É que realmente você é a pessoa que vai dar start ao seu negócio. Então sim, vai ter muitos sacrifícios, muita dedicação, muitos não para você dizer sim pro seu negócio. E não está errado, porque você sabe o que você quer conquistar. E principalmente fazer o seu dinheiro acontecer, fazer aquilo acontecer de verdade. E quando você empreende, você tem duas escolhas, né? Ou você pensa, nossa, fazer dinheiro depende unicamente de mim, então quanto mais eu fizer mais trabalhar, mais dinheiro eu vou ganhar. Com certeza. Ou, meu Deus, depende de mim e pode ser que eu não receba nada. Então também, nesse momento que você faz uma transição de carreira, por exemplo, é pra gente já começar pensando da maneira correta, pensando que sim, quanto mais você fizer por você, mais você vai receber para sua empresa. Então, já se você está pensando nesse momento de fazer uma transição, de querer conciliar a CLT, né, com ser autônomo ou já um contrato mais PJ, enfim, saiba disso, que tudo que você fizer é para você e por você. Isso vai te motivar e te dar uma segurança a mais também de pensar que dá resultado. Dá certo, gente. E aquilo, todo mundo tem um começo. A gente teve um começo, então não adianta você também querer comparar essa história com a nossa história, ou a gente, e vice-versa. A gente também querer comparar com outras pessoas que já estão ali, né, há anos-luz na nossa frente e começaram lá atrás. Então, também tem isso. Não se comparem às pessoas. Tenha isso como aspiração. Então, a pessoa X chegou em tal lugar, eu quero, né, chegar no mesmo patamar que ela. Pra você ver isso como inspiração, né, pra te motivar a você chegar. Mas nunca se comparar. Porque a M2 tá em tal posição, caramba, nunca vou conseguir. Nossa, ela já conseguiu e eu não. Então, assim, não veja isso de forma negativa. Veja como válvulas para que você possa ter isso como incentivo, né? Exato. E impulsionar para que você possa chegar também. E um ponto também muito importante, vou deixar para M1 aqui explicar, que é o seguinte. Ok, Marcis, quero começar a empreender. O que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Que foi uma coisa muito importante que tanto eu quanto ela fizemos no início da nossa transição, né? De ser CLTista para empreendedora, que foi o caso da gente ter essa preparação. E principalmente relacionada ao que? Dinheiro. Então eu vou deixar para a boss do Money aqui explicar para vocês como você pode dar o seu primeiro passo diante do seu processo de transição também. Então, Cis, qual que é o caminho que a pessoa que quer se tornar CLT deve fazer? Quero todo mundo rica esse ano. Primeira coisa é um planejamento financeiro, né? Quando a gente faz a transição, eu preciso saber quanto eu vou precisar para suprir as minhas necessidades. Caso eu não consiga, né, nos primeiros ali meses, enfim, compor a renda que eu tinha antes na CLT. Então tem que ter uma preparação antes de você dar esse passo. Então sabendo, se eu tenho um custo mensal de R$2.000, eu vou acumular, né, patrimônio, guardar, investir, enfim, pelo menos 12 meses desse valor. Por que 12 meses? Não teria que ser menos? Não. Por que 12 meses? Porque além de você ter que suprir a sua necessidade, né, como pessoa física, também tem a da empresa, da sua PJ. Então a gente entende que é 6 meses ali para cada um. Se a gente for pensar só em você, é claro que seriam 6 meses, mas é importante você ter pelo menos ali 12 meses dessa reserva financeira. Eu tenho um custo de R$1.000, então 12 meses desse valor para poder suprir, porque se acontecer alguma coisa, é uma segurança que você tem. Então isso também vai te dar mais segurança mesmo de você poder dar esse passo com tranquilidade. Então guardar dinheiro é um desses passos para que você possa ter uma transição de carreira muito tranquila, tá? Segundo ponto que é importante é você também já começar no processo da CLT a captar alguns clientes, a mostrar que você tem serviço para poder oferecer. Porque a gente fala que todo o conteúdo ele pode ser monetizado, você pode ganhar dinheiro em cima disso. O conhecimento que você tem vai ter alguém do outro lado que quer pagar para ter acesso a isso. Então tudo hoje a gente pode monetizar. E também entenda, né, a diferença entre ser autônomo, entre ser PJ, entre ser empreendedor. Porque empreendedor é um resolutor de problemas. Então a gente está aqui, né, existe um problema na sociedade,
sociedade, a gente está aqui buscando, oferece a solução para resolver isso. Exatamente. Perfeito. E aí a gente tem a recompensa, que a recompensa é o lado financeiro neste momento. Com certeza. E sobre esse ponto do financeiro que você comentou, além de toda a reserva, essa preparação, né, para você durante os 12 meses, para você separar o valor para alcançar esses 12 meses, é a questão de você também entender quais são seus custos fixos. Porque, por exemplo, vou falar o meu caso, eu tinha assumido um compromisso muito grande financeiro, tinha as minhas contas fixas, eu tinha o medo também, que eu vou falar do meu medo, a questão caramba, eu vou perder o meu benefícios, que é o meu... FGTS, Não, o... Vale alimentação, vale refeição. Não, de saúde. Convênio médico. Convênio médico, no meio da pandemia, aquelas coisas todas. Tudo acontecendo, eu falei, caramba, e agora, né? Como que eu vou dar continuidade nisso? Primeiro que o primeiro passo que eu dei foi falar com essa bonita aqui, que é a minha consultora de investimento, consultora financeira, para entendermos e fazermos esse planejamento financeiro. Para dar esse espaço, porque eu tinha aquelas contas fixas e que, óbvio, que eu não queria deixar de pagá-las, de cumprir com o meu compromisso ali. Então, é importante você também ter claro o que você tem de compromisso para você pagar, além do que você tem que fazer de reserva, e dentro desse planejamento, você alcançar isso e principalmente fazer o pagamento das suas contas, mas também priorizando o seu outro lado para um planejamento como autônoma e tudo mais. E aí, mais um conselho dentro do que ela falou, desse passo de vender os seus serviços, de você mostrar para as outras pessoas, você pode pensar assim, mas como, M2, como que eu posso fazer isso, M1 e tudo mais? Da onde, né? Como que eu vou vender o meu serviço? Eu não sei falar sobre isso. Primeiro, redes sociais tá aí. Você tem famílias, você tem amigos, você tem comércios vizinhos que podem contribuir para a divulgação do seu serviço. Tem vários grupos também, né? Grupo de médicos, grupo de psicólogos, enfim, você pode ali, você paga uma taxinha mensal e eles divulgam, da região X, quero me conectar. Então ele faz esse trabalho de interface, de conectar pacientes com clientes e tudo mais. Então, hoje a tecnologia está muito a nosso favor, muito, né? então, mas está sendo um pouco utilizado por poucas pessoas, na verdade. Então, a gente tem muitas oportunidades. Com certeza. Então, assim, estude principalmente bastante. Tem uma pessoa de confiança também para te orientar. Caso você ainda esteja um pouco perdida, vá em busca de pessoas que podem complementar esse seu processo para você voar ainda mais e, principalmente, não ficar presa a uma única coisa. E o ponto importante também, não colocar todos os ovos em uma única cesta. Como a Emion comentou no comecinho desse pod, que quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem a falsa segurança, mas querendo ou não, nós somos um profissional. A empresa a qualquer momento pode falar, olha, tchau, não preciso mais do seu serviço. O que você fez? Colocou todos os seus ovos em uma única cesta. E aí você se frustra, tem as expectativas e tudo mais. Então, não, eu quero permanecer como CLT, ok, ótimo, faça o seu melhor ali dentro para você ser um profissional muito renomado ali dentro da empresa e dentro da sua área de atuação. Mas também faça outras coisas por fora. Você tem essas duas possibilidades. Faça uma boa administração, um bom planejamento e quebre essa crença que a nossa sociedade, o nosso país colocou sobre nós, que é a questão de, para eu ser um bom profissional, ter um sucesso profissional, eu preciso estar dentro de uma empresa com todos os benefícios. Sendo que você pode ser a sua própria boss, a sua própria rica, para você conquistar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Exatamente. E esse foi mais um Papo de Boss!